Olá, queridos alunos do nono ano, mais um encontro, mais uma oportunidade de a gente trocar conhecimentos e estar aprofundando nosso conhecimento neste momento. Hoje eu vim aqui explicar um pouco para vocês a atividade da semana 3 a 7 de agosto, cujo tema da aula é o seguinte: os impactos na produção e circulação de mercadorias. A proposta da atividade exige que vocês leiam um texto que eu disponibilizo, o link, que é o mundoeducação.uol.com.br, geografia/fluxo mercadorias. E depois, vá no link que eu vou disponibilizar na atividade, assim que eu terminar de gravar este vídeo, e preste bem atenção à minha explicação neste presente momento para vocês poderem, compreender melhor um pouco o texto, porque a exigência da atividade vai ser que vocês respondam a seguinte pergunta: existem limites para a produção e circulação de mercadorias? A temática dessa semana são os impactos na produção e circulação de mercadorias. E para isso, vocês precisam entender esse texto. A resposta está no texto. O texto é esse, é um site muito interessante, muito produtivo, que só tem a acrescentar a leitura dos artigos, das informações que tem nesse site, que é o Mundo Educação. E uma das postagens se refere aos fluxos de mercadorias. O que seria fluxo de mercadorias? Mercadorias seria todos os produtos que hoje, na atualidade, pleno século XXI, ano 2020, a gente consome tanto produtos, perecíveis, como voltados à nossa alimentação, feijão, o arroz, fruta, enlatados, como, vestimentas, acessórios, móveis, tudo que está ao nosso redor. É só olhar ao nosso redor, é só olhar em cima do nosso próprio corpo que a gente vai ver mercadorias. E de onde vem essa mercadoria? Qual o caminho que ela se desloca até chegar a mim, a você, a nós? Quais são esses fluxos, essa circulação? De onde vem esse óculos que eu estou nesse presente momento utilizando? Esta lente, esta camisa, esse pequeno acessório, esse microfone, este computador que eu estou gravando, que está me permitindo fazer essa gravação, este celular, este mouse, esta caneta, de onde vem, qual a origem dele, onde ele passou, qual o deslocamento, a circulação. Então, é essa a temática do texto da semana que estamos, presenciando. O texto permite a gente ouvir aqui a leitura, Deixa eu colocar para vocês. O site permite colocar para vocês verem. Onde? Minha internet está um pouco ruim. Certo, gente, a minha internet está um pouco ruim, mas é só clicar com internet boa, Se não tiver também, isso é descartável, o fato de ouvir. Eu oriento que vocês, em primeiro lugar, façam a leitura, uma leitura, silenciosa, introspectiva, para vocês entenderem. E se sentir a necessidade, vai no áudio. Eu vou ler para vocês e vou explicar ao mesmo tempo, certo? Para ampliar aí essa interpretação desse texto sobre fluxos de mercadorias. Após a Segunda Guerra Mundial,
houve um surto de empresas multinacionais no mundo, né? Quando se fala em mercadoria, tem que falar, né, de onde elas vêm. Elas vêm de empresas, né? E existem empresas nacionais e existem multinacionais. Nacionais, quando essas empresas ela têm origem e produção no seu próprio país, né? Uma empresa brasileira. E existem empresas que são multinacionais, né? Que elas podem estar em outro país, que ela vem ela tem origem de outra nação, outro país, outro território, mas essas empresas podem também estar fixadas aqui no Brasil, não deixa de ser uma multinacional, empresa alemã, né? Que ela se instalou em algum estado brasileiro. Ou podem também, né, estar no seu próprio país de origem, podem estar em outras empresas multinacionais que não são daqui a origem. Sobretudo norte-americanas, europeias e japonesas, que a gente sabe que são três, né, grandes países, regiões, nações que predominam no mundo, poderio econômico, né, que vem desse fluxo de mercadoria, dessa produção de mercadorias. Os Estados Unidos, né, a produção norte-americana. Aí eu cito como exemplo para vocês a empresa Dell, né, de eletrônicos, né, celulares, computadores, norte-americana, e tantas outras, como a Apple, o próprio Google, que permite a gente fazer tanta pesquisa utilizada de maneira positiva, né, para nossos estudos. Europeias, como a alemã, francesa. A alemã eu cito a BMW, né, empresa de produção de veículos. E japonesas também, que o Japão é uma grande potência econômica e produz muito, né, e exporta para o mundo. Tais empresas contribuíram também para o processo de globalização, interligando países e continentes, né? O próprio fluxo de mercadorias, ela contribui para o processo de globalização, que seria essa dependência, né, de um país com o outro, dependência de comunicação, dependência política, não há mais país isolado, dependência social mesmo das pessoas, né, mantendo um fluxo de comunicação. Então, essa circulação de mercadorias contribui para o processo de globalização. Hoje o mundo está interligado, ou seja, globalizado. Diante deste fato, há uma grande quantidade de relações comerciais entre os países. Geramos o que chamamos de exportação, né? Um país ele vende, exporta e ele importa. Então, só esse fato, né? Eu vender e comprar, eu já estou participando do processo de globalização do mundo, que é o mundo sem fronteiras, onde todo mundo precisa manter relações sociais, políticas, econômicas com todo mundo. Todos os dias acontecem inúmeros negócios de compra e venda, e as mercadorias vendidas ou compradas transitam em diferentes rotas do planeta, né? Eu posso estar utilizando uma camisa vinda da Alemanha, uma bermuda, né, da marca Adidas, vinda do Camboja, na Ásia, um tênis da Nike, vindo do Vietnã do Norte, e assim, né, inúmeros exemplos. O incremento, ou seja, a intensificação no comércio internacional ocorreu em razão de dois fatores, segundo o texto. A dispersão das empresas multinacionais e evoluções no meio de transportes. Ou seja, esses dois fatores. O primeiro, a dispersão das empresas multinacionais. Ou seja, empresas de origens que se originaram em determinados países, elas se dispersaram, foram para outros países se estabelecer, né? Fizeram pactos aí políticos, econômicos, e um segundo país permitiu a sua instalação, né? E isso faz com que se beneficie bastante aquela empresa multinacional, né? Uma empresa japonesa
vindo para o Nordeste do Brasil, então isso vai gerar, né, para ela, vai ter benefícios e também para o país, né? Então o país não ia deixar ela se instalar. É uma troca aí. Agora, quem se beneficia mais, né? Na minha opinião, com certeza é a empresa multinacional, mas também o país ele ganha. Ele perderia muito se não deixasse. Na realidade de hoje, né? Só se houvesse uma transformação maior que, que bloqueasse esse tipo de contato, esse tipo de instalação de empresas nacionais para melhor se proteger a indústria nacional e diversos outros fatores. Porém, é preciso de uma análise bem mais complexa que a gente pode ampliar, né? Fazendo outras pesquisas, abordando outras temáticas, né? Para ampliar nosso conhecimento. Mas o que a gente vê hoje é que isso ocorre com frequência e a empresa multinacional ganha e também o país ele também ganha, apesar que ele perde também, né? Tudo tem suas vantagens e desvantagens, mas pensando na perspectiva de ganho, a empresa multinacional ganha com certeza, né? Vai encontrar mão de obra barata naquele outro país, vai encontrar mercado consumidor para vender seus produtos, né? Vai encontrar incentivos fiscais, que às vezes aquela política daquele país incentiva, acha que é interessante a vinda dela, então incentiva através de benefícios fiscais, redução de impostos. Então a empresa, com certeza, a multinacional se beneficia. E o país também há alguns benefícios que é visíveis, né? Que seria oferta de emprego mesmo para a sua população, que seria às vezes a vinda de conhecimento, né, para o seu país e etc. E também um segundo fator aqui, os meios de transporte, né, porque isso faz com que um comércio desenvolvido internacionalmente exige meio de transportes desenvolvidos, né? Aí os tipos de meios de transporte: rodoviário, ferroviário, hidroviário, aeroviário e o marítimo, que é o que predomina hoje nesse deslocamento de mercadoria, nessa circulação. Ambos favorecem maior mobilidade de matéria-prima e de produtos, bens de consumo, como gêneros agrícolas. Exemplo, né, desses produtos: bens de consumo, alimentação, gêneros agrícolas, recursos minerais, entre muitos outros, em toda a face da terra. O fluxo de mercadorias em âmbito internacional ocorre majoritariamente por meio do transporte marítimo. Predomina 75% do volume de mercadorias, ela é transportada através do transporte marítimo. Esse meio de transporte tem seu uso difundido no processo de exportação e importação, pelo fato de o mesmo possuir uma elevada capacidade de carga que nenhum outro tem, além do baixo custo por tonelada transportada. Em média, um navio cargueiro pode transportar cerca de 100 mil toneladas. Então, assim, é interessante no sentido de redução de custo, né? Um único navio cargueiro ele pode transportar de uma vez 100 mil toneladas, utilizando outros meios de transporte como as ferrovias, rodovias. Essa quantidade, né, de mercadorias é bem menos, necessitando de mais viagens. Isso gera mais custos. O meio de transporte que vem ganhando espaço é o aéreo também. O mesmo tem contribuído para o fluxo de mercadorias internacionais. Esse crescimento se deve principalmente pelo fato de que esse tipo de transporte é mais dinâmico, rápido, né? Ou seja, mais rápido, sendo usado especialmente em casos em que um produto é perecível ou quando há uma urgência na entrega do produto. Produto perecível, para quem não sabe, é aquele que se estraga rápido, né? Que talvez não ia suportar, né? Uma semana, 3 dias, né? Em transporte marítimo. E o aéreo levaria horas.
e também quando algo é urgente, né? Existem atualmente aviões cargueiros que possuem a capacidade de até 100 toneladas. Sem contar que o tempo gasto na viagem é relativamente pequeno. Por exemplo, o trajeto entre Brasil e Estados Unidos é feito em menos de 12 horas, né? O que levaria bem mais se fosse no marítimo. Essas informações conduzem a uma reflexão de que o processo de globalização está diretamente ligado aos meios de transporte, os quais permitiram a mobilidade de mercadorias e de pessoas, ligando nações, levando informações, conforto, novidade, entre outros. O texto destaca muito, né, a circulação de mercadorias com essa relação dos meios de transporte. Se é circulação, eu preciso levar de alguma maneira, né? A imagem aqui, nomeada como grande parte do fluxo de mercadorias, acontece por meio do transporte marítimo, né? Foca a informação que foi dita lá em cima. Transporte marítimo predomina no deslocamento, no fluxo de mercadorias. Esse texto foi publicado por Eduardo de Freitas, disponível no site Mundo Educação, e é esclarecedor, é sucinto, ele é objetivo, é fácil de entendimento, por isso que eu escolhi ele. Infelizmente a internet aqui está péssima, mas vocês podem, né, tentar ouvir aí, se a de vocês estiverem boa, na hora que vocês pretendem assistir, né? Porque às vezes está ótima, como a gente está no Face, no Instagram, mas quando a gente vai estudar, parece que dá aquele atraso, né? Então, voltando para a atividade, eu faço uma perguntinha e quero uma resposta, né? Como sempre eu informo lá no Google Sala de Aula, que eu estou avaliando muito as respostas, não pela quantidade de linhas, né, professora, com 2 linhas, 5, 10, não pela quantidade de linhas, mas pelo fato dela responder ao que se exige. Não adianta eu fazer uma pergunta e vocês responderem algo que não tem coerência, né? Palavrinha que eu sempre utilizo, coerência, lógica e coerência. Eu posso responder isso aqui com duas linhas e eu posso responder com 10, 20. Eu posso responder com 10, 20, agora eu tenho que responder. Eu posso responder com uma linha, 2, mas eu tenho que responder, eu tenho que dar uma resposta satisfatória à pergunta. E a pergunta é: existem limites para a produção e circulação de mercadorias? Existem limites para a produção e circulação de mercadorias? Será que o texto nos ajuda? Eu mando ler o texto para dar um clarão. Existem limites? O que é que vocês acham baseado no texto, minha gente? O texto ele não responde assim, ele não dá a resposta de maneira bem apresentativa. Ele faz a gente pensar sobre esse fluxo de mercadorias para depois a gente, para depois a gente tentar elaborar nossa resposta aqui. Eu já sei o que é produção, eu já sei o que é circulação de mercadorias, eu já sei o que é que ele exige, né? Que é uma ampla rede de transportes, que é políticas de deslocamento das multinacionais, mão de obra barata, né? Matéria-prima também, eu preciso buscar matérias-primas. Aí, no caso aqui, vocês vão dar a opinião de vocês baseado, né, um certo conhecimento transmitido aqui pelo texto, se há limites para a produção e circulação de mercadorias. Eu tenho que partir do princípio do seguinte, né? Eu posso produzir o que eu quero, a quantidade que eu quero, e vai ser sempre essa quantidade, toneladas de produção de determinadas mercadorias. Eu posso produzir quanto eu quero
sem nenhuma perspectiva de número, de análise, quem compra, quem vende, imposto, eu preciso de matéria-prima, eu preciso de mão de obra. Eu posso do nada dizer que eu quero produzir isso, ou para eu dizer que eu quero produzir isso, eu preciso me esquematizar, que eu vou precisar de matéria-prima. Se eu quero produzir bolsas de couro, eu preciso de couro. Se eu quero produzir milhares de bolsas de couro, eu preciso de milhares de pessoas que comprem, né? E para comprar, aquelas pessoas têm que ter dinheiro. São pessoas que querem comprar e podem. Então, será que existem esses limites para eu produzir mercadorias? Será que eu sempre vou encontrar matéria-prima para isso? E será que eu sempre vou encontrar mercado para isso, para circular essa mercadoria para vender? Será? Aí eu quero, né, vocês expressem a opinião de vocês. Será que um país ele produz, né, sem nenhuma lógica, sem nenhum limite, né, de produção? Será que se ele tiver muita matéria-prima, será que ele vai produzir muito? Mas se não tiver ninguém para comprar, existem limites? Só dando uma dica final, eu diria que sim, né? E a justificativa, né? Se por acaso algum aluno falar assim, eu quero que justifique. A justificativa da minha resposta eu já dei em vários momentos aqui comentando. Mas também eu aceito o não, viu, gente? Desde, né, que justifique, certo? Que mostre que você pensou, que mostre que você leu o texto. E é isso, gente. Voltando aqui o texto. Eu espero que vocês façam atividade, poste lá no Google Sala de Aula, né? Nono A, nono B, atividade de geografia. E até a próxima. Estou com muita saudade de vocês.